Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros. E nesse encontro nós vamos falar sobre mais dois obstáculos do nosso desenvolvimento, que serão o medo de dar errado e a impulsividade. Vamos começar falando do medo de dar errado. O medo, ele tem uma função evolutiva. Vamos parar de pensar que o medo é o nosso inimigo, de que o medo está contra nós. Não, ele tem uma importância, ele tem uma função e uma utilidade. Ele serve para nos proteger de possíveis ameaças, de coisas que podem ser perigosas para nós, que podem ameaçar a nossa existência ou a nossa estabilidade. E ele serve para pôr limites saudáveis para as nossas decisões, nossas ações. Então, a emoção do medo não é um problema. Assim como todas as outras emoções, o medo está ao nosso serviço. O problema começa quando a gente coloca a emoção no lugar de chefia e nós começamos a servir as emoções. Ou seja, nós invertemos esses papéis, essas funções. Colocamos a emoção no lugar de quem dá as ordens, de quem está no comando, de quem toma decisões, e nós passamos a obedecer essas emoções. Aí começa o problema. E a mesma coisa acontece com a ansiedade. A ansiedade e o medo, eles existem com a função de nos proteger de coisas ruins. E isso é bom, mas o problema é que quando a gente perde o controle disso, essas emoções começam a nos proteger também das coisas boas da vida, das coisas que podem nos fazer felizes. E é exatamente isso que acontece no medo de dar errado. É o teu medo te protegendo de coisas que na verdade podem ser boas para a tua vida, coisas que podem ser conquistas e realizações para você. A ansiedade faz que você construa um monstro imaginário e ela assombra você com essa fantasia, controlando os teus comportamentos e as tuas decisões com um monstro que na verdade não existe. E eu não estou falando isso aqui para diminuir o tamanho da sua dor e o tamanho do seu medo, porque eu sei que o medo é real, mas o objeto desse medo talvez não seja. Quando a gente está tratando de ansiedade e do medo de dar errado, na maioria das vezes esse monstro realmente não é real. O medo é, mas o objeto do medo não é. E aí eu te pergunto, primeiro, quantas vezes as suas previsões catastróficas de fato se concretizaram na dimensão horrível que você imaginou? E segundo, quantas vezes o teu medo foi capaz de realmente te privar das dores da vida? O medo chega para você com uma conversinha, dizendo, olha, eu tô aqui para te proteger de se frustrar, te proteger de passar vergonha, de ter que lidar com possíveis desastres. E até aí, tá, tudo bem. Mas e se o medo também estiver fazendo você perder oportunidades de viver experiências tão sonhadas, estiver te impedindo de externar teus sentimentos, expressar suas opiniões que fervem dentro de você e você não consegue colocar para fora por conta desse medo? E se por causa desse medo você perder a chance de superar os seus monstros internos, enquanto eles vão crescendo cada vez mais dentro de você? O medo pode te proteger até certo ponto. Quando passa disso, ele está te privando de viver coisas boas na vida. A sua cabeça vai continuar contando histórias catastróficas. E o medo vai continuar tentando te proteger, porque essa é a função dele. Mas o que você vai fazer diante desses medos? Você vai continuar obedecendo às suas emoções ou você vai assumir de volta o lugar de responsabilidade pela tua vida, pela tua história e mostrar para essas emoções que nem sempre elas estão tão certas assim? Sabe, gente? Quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que nós precisamos aprender a estar na presença da dor, a estar na presença do medo, da angústia,
quando essa dor for parte do caminho daquilo que é valoroso para nós. Sempre que a gente se propor, se dispor a ir em busca de algo que é valoroso pra gente, ir em busca de uma conquista, de uma realização, de uma mudança, nesse caminho sempre vão vir as ansiedades, medos, dúvidas, angústias. Por exemplo, esse projeto aqui, o Vida Valorosa, né? É algo valioso para mim, é algo valoroso para mim. E no caminho de me dispor a fazer isso, de me propor a fazer isso, surgem medos, dúvidas, ansiedades, angústias, que em outro momento da minha vida poderiam me paralisar. O medo de dar errado poderia me paralisar e me impedir de continuar prosseguindo nesse caminho. Mas eu entendi que esse medo, essa angústia e essa ansiedade fazem parte de algo maior, de algo mais valioso. Então eu sou capaz de sustentar eles enquanto eu progrido nesse caminho. E conforme eu vou progredindo, eu vou mostrando para esses medos que eles não são tão reais assim, que eu não preciso tanto deles assim. Se você entendeu isso, a partir de agora, não dê mais tanto cabimento para as catástrofes que a tua cabeça te sugere. Não dê continuidade a essas histórias. Talvez você não tenha como impedir a sua cabeça de começar a te contar essas histórias catastróficas. Mas acontece que muitas vezes nós damos continuidade, nós nutrimos essas histórias. Surge aquele pensamento catastrófico, aí a gente segura nele, agarra nele e começa a desenvolver e dar continuidade a essa história de medo. Não faça mais isso. Sempre que você perceber sua cabeça contando uma história catastrófica, comece um novo parágrafo na sua história, um parágrafo de coragem. Então, se a minha cabeça me conta histórias de medo, de que não vai dar certo fazer um projeto, de que não vai dar certo fazer isso, ao invés de eu dar cabimento, de eu dar continuidade a essa história, eu realmente não fazer, eu realmente não iniciar, eu posso começar um novo parágrafo, um parágrafo de coragem, onde mesmo na presença do meu medo e da minha angústia, eu realizo aquilo, eu começo esse projeto, eu faço isso acontecer. As coisas mais bonitas da vida geralmente são aquelas que a gente encontra por trás das muralhas dos medos que a gente tem. E olha, o medo com que você vai ter de conviver durante o processo, por maior que ele seja, ele não supera o tamanho da satisfação que você vai sentir após você vencê-lo. Um outro ponto para você considerar se você sofre com esse medo de dar errado é de que existe 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Quando eu fixei isso na minha cabeça, quando eu compreendi isso de verdade, o meu medo de dar errado, ele despenca bastante. Porque antes, o que na minha cabeça era uma probabilidade de 99% de chance de dar errado, agora é 50-50. Do mesmo jeito que existe 50% de chance de dar errado, também existe a chance de dar certo. Só abrindo um parênteses aqui que eu gosto de esclarecer, né? Usando sempre do bom senso, né, gente? Já que a gente tá num ambiente cristão, vamos pegar aqui um exemplo de um relacionamento em julgo desigual, né? Você está interessado em alguém que tem uma outra fé ou que não tem a mesma fé que você, e aí você me escuta dizendo isso. Na verdade existem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Vamos usar do bom senso, né? A Bíblia diz que isso não é correto, então a chance de dar errado é muito maior. Mas, de modo geral, vai existir sempre 50% para um e 50% para outro. E outra coisa que mudou muito também quando eu entendi é que, para correr o risco de dar certo, eu também tenho que me dispor a correr o risco de dar errado. Shane Pesh, no livro Pensamento Eficaz, diz assim: você só pode fazer uma boa jogada se entrar no jogo primeiro. É uma coisa bem óbvia,
mas que às vezes a gente não tem essa noção de que a gente fica idealizando, nossa, se eu fizesse isso ia ser maravilhoso, se eu fizesse aquilo poderia dar muito certo, mas fica só no campo da idealização e na prática, na vida real, o teu medo de dar errado rege as tuas decisões e você não faz nada. Para poder fazer uma boa jogada, você tem que entrar no jogo primeiro. Para correr o risco de dar certo, você tem que estar disposto a correr o risco de dar errado também. Então, até aqui a gente falou sobre a emoção do medo, né? Sobre a importância e a necessidade dessa emoção, mas também sobre como ela afeta negativamente, ou ela pode afetar negativamente a nossa vida. E aí, agora, eu queria que a gente refletisse sobre essa concepção do que é dar errado e o que é dar certo. A nossa concepção do que é dar certo geralmente é que as consequências das nossas decisões correspondam às expectativas que nós criamos. Não é isso o dar certo para você? Que as consequências da decisão que você tomou correspondam às expectativas que você criou na sua cabeça. E as coisas dão errado quando as consequências das decisões que você tomou não correspondem às suas expectativas. Não é isso? Então, vamos falar sobre essas consequências e essas expectativas. A primeira observação que eu quero fazer é sobre as suas expectativas. Até onde as expectativas que você está criando estão bem alinhadas com a realidade? A gente tem o costume de ou catastrofizar as coisas, né? Então, é impossível que isso aqui dê certo. Ou fantasiar um mundo ideal, um mundo perfeito, onde a gente atinge os maiores resultados com um esforço mínimo. Você estabelece expectativas altas, idealizações fantasiosas que não correspondem à realidade. Então, não é que as coisas dão errado. É só que as suas expectativas estavam assim, para além da realidade. É só que a sua régua estava muito alta. Vamos supor que você está tentando aderir a uma rotina devocional. Só que você não fez isso nunca na vida, ou você nunca conseguiu ser constante. E aí você começa a idealizar suas expectativas. Não, eu já estabeleci o horário, eu já organizei tudo. Eu vou conseguir todos os dias a partir de hoje fazer o devocional perfeito, sempre no mesmo horário, sem falhar. E aí você estabelece essa expectativa idealizada, perfeita, fantasiosa. Aí você consegue o primeiro dia, o segundo, o terceiro, chega no quarto, você falha. E quando você se dá conta que falhou, logo vem aquele pensamento: deu errado, não sou capaz, nossa, deu muito errado, eu não vou conseguir, não sei o quê. Não é que deu errado, é só que você tava com uma expectativa, com uma régua muito alta. Vamos ser realista, né? Você nunca fez isso na vida, você tá tentando aderir a esse hábito agora. É compreensível que você falhe uma vez ou outra. Ah, que um dia você não consiga fazer pela manhã, que era o horário que você estabeleceu, mas aí você faz no outro horário. Ah, que um dia você não consiga fazer o tempo que você determinou, mas você consiga fazer um tempo menor. Entende, então, que às vezes o problema está nas nossas expectativas, que elas precisam ser realinhadas? Se você considera todas as possibilidades adequadamente, as chances de você paralisar diante de uma frustração é muito menor. Então, considere os 50% a 50%. Seja honesto quanto às chances que você tem. Não seja catastrófico e nem fantasioso, idealista. Construa uma expectativa mais ponderada da situação. E a segunda observação que eu quero trazer é sobre as consequências das suas ações. Lembra que eu falei que a nossa concepção de dar certo e dar errado é de que as consequências das nossas ações correspondam às expectativas que nós criamos? Então, na primeira observação eu tratei sobre as expectativas e agora vamos tratar as consequências. E o que eu quero te perguntar aqui é: até onde as consequências dessas suas ações dependem
unicamente da sua performance e onde existem outros fatores que contribuem para esses resultados, para essas consequências e que estão fora do seu controle, que não dependem só de você. Porque às vezes não é que deu errado. Você executou a sua ação com sucesso. Você fez adequadamente tudo o que deveria fazer. Mas o resultado disso nem sempre depende só de você. Existem N fatores contribuindo para isso que estão fora do seu controle. Um exemplo comum é na questão de relacionamentos. Vamos supor que você está incomodado com a atitude de algum amigo. E aí você decide comunicar isso para o amigo, né, que está incomodado. E você comunica de forma assertiva. Você faz isso assertivamente. Mas esse amigo tem uma resposta negativa. E aí você pode pensar, nossa, mas deu errado, não sei o quê, não era para ter falado. Mas não é que deu errado. É só que o resultado dessa sua ação não depende só de você, não depende só da forma como você comunica, não depende só da sua performance, depende também de uma outra pessoa. E assim acontece com muitas outras coisas na vida. Talvez um emprego que você queira conquistar. Ah, eu quero um emprego em tal empresa. E aí você manda o currículo. E você tem um currículo excelente, maravilhoso, você faz o melhor, da melhor maneira possível e manda, mas você não é chamado para essa vaga. Ah, mas deu errado, então não era para ter mandado, tá vendo? Não era para ter tentado, não era para ter feito, não era para eu ter comunicado o meu incômodo. Mas, cara, não é que deu errado, é que o fato de você ser chamado para essa empresa, ou a reação do seu amigo após você comunicar, não depende só de você. Depende de muitas outras coisas. E é muito importante que você tenha essas compreensões, que você reajuste as suas expectativas e que você tenha consciência de que nem todo resultado depende só de você, mas que existem muitas outras coisas que podem contribuir para isso. Chegou um momento da minha vida que eu percebi que era tolice demais me manter presa num casulo de angústia por causa de consequências que não estavam no meu controle. É tolice desperdiçar a minha energia me martirizando por coisas que não dependiam só de mim. Tá, até agora a gente teve reflexões, né, mais comportamentais acerca desse medo de dar errado. Agora vamos refletir um pouco mais, trazendo uma perspectiva mais bíblica. Como eu já falei, a nossa concepção de dar errado é de que as coisas não saiam conforme nós planejamos ou idealizamos. Então, se alguma coisa foge do teu planejamento, você se frustra porque deu errado. Mas, e se você recebesse um spoiler da vida? Alguém que conhece toda a história chegasse para você no teu ouvido e te desse um spoiler e dissesse: olha, fulano, os teus planos são muito maus, são muito ruins. Mas deixa eu te contar um segredo. Existem planos muito melhores que estão sendo concretizados na tua história, enquanto você tá aí, frustrado, porque o teu planejamento deu errado. Se você recebesse esse spoiler, você ainda ficaria angustiado, frustrado? Aí, pois eu vou te dizer onde é que está esse spoiler. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o versículo 11, que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nos capítulos anteriores, o profeta estava predizendo o cativeiro babilônico do povo de Deus, que eles passariam muitos anos cativos lá na Babilônia com o rei Nabucodonosor, toda aquela história que vocês já conhecem. E logo após de predizer todo esse cativeiro, algo que parecia horrível, aí o Senhor, através de Jeremias, diz o seguinte: olha, eu bem sei o que eu
penso sobre vocês. Vocês não sabem o que eu penso. Vocês não conhecem o meu planejamento. Vocês não sabem o que está aqui na minha cabeça. Mas eu bem sei o que eu penso sobre vocês e os pensamentos que eu tenho sobre vocês, o planejamento que eu tenho da história de vocês é um plano de fazer bem e não mal. Agora tenta se colocar no lugar do povo, ouvindo tudo aquilo, ou vivendo aquele cativeiro. Eles estavam vivendo uma realidade que parecia catastrófica. Eles estavam sendo cativos em outra nação. Parecia que a realidade não condizia com a palavra que eles receberam. Como acreditar que existe um Deus que tem planos de bem enquanto eu estou cativo, vivendo um cativeiro? Mas aí é que tá. A nossa concepção de bem e de mal, a nossa concepção do que é dar certo ou dar errado, é uma concepção e uma compreensão limitadas, de uma mente limitada. Nós somos seres finitos, pequenos, mortais, diante de um Deus que é infinito. A nossa mente não consegue compreender os pensamentos de Deus, não consegue conhecer os pensamentos de Deus, porque são demasiadamente grandes para seres finitos como nós. Tá, Ana, mas o que isso tem a ver com o medo de dar errado? Tem a ver de você ter a compreensão e o entendimento de que quem governa a história não é o inimigo, mas é um Deus que tem pensamentos de bem e de paz, não de mal. Sua insegurança sobre a vida revela a sua crença a respeito do mundo. Se você é uma pessoa que tem muitos medos, que está sempre com medo das coisas darem errado, de acontecer isso, de acontecer aquilo, isso revela sua crença sobre o mundo. Você só se sente inseguro porque, no fundo, você acredita que o mundo está sendo governado pelo mal. Mas isso não é verdade. O mal existe sim, mas ele não está no comando. Quem governa a história, quem governa o mundo, quem governa a vida é Deus. As minhas inseguranças em relação à vida diminuem conforme a minha esperança, a minha fé em Deus aumentam. Mas se você sabe e crê que Deus é quem governa o mundo e ainda assim você sofre demasiadamente com os seus medos e inseguranças, então, primeiro, quem você acredita que Deus é? Que tipo de Deus você acha que está governando o mundo? Você acha que é um Deus rancoroso, um Deus amargurado, um Deus raivoso? Ou você acredita que é o Deus da palavra, um Deus totalmente bondoso, justo, amoroso? Segundo, se você crê e sabe que Deus é quem governa o mundo, mas ainda assim sofre demasiadamente com seus medos, tome cuidado. Esse medo pode revelar um ídolo do teu coração. Às vezes é o dinheiro, às vezes é a aprovação social, às vezes é até mesmo a saúde, ou até mesmo parentes, que não são coisas ruins em si mesmas, mas se a gente coloca elas num lugar de satisfação, de realização, de que eu só posso estar bem, estar feliz, estar completa se eu tiver isso, aí se torna um ídolo. Por exemplo, alguém que tem muito medo de desagradar os outros. Isso revela um ídolo do teu coração, que é a aprovação social. Isso mostra que você não vive para agradar unicamente a Deus, mas você vive para corresponder às expectativas alheias que existem ao seu respeito. Deposite a sua confiança, deposite a expectativa da sua felicidade, da sua realização, satisfação e contentamento em Deus e não em qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer.
Lá em Mateus, capítulo 14, os versículos 25 ao 27, dizem: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu gosto dessa passagem aqui de Mateus, porque os discípulos olharam e da visão que eles tinham, a visão limitada que eles tinham da realidade, eles concluíram que aquilo era um fantasma, era um assombro terrível, era uma coisa horrível, catastrófica, e eles ficaram com medo. Mas Jesus logo, imediatamente falou para eles: Sou eu, não é um fantasma, não temas, sou eu. Às vezes, a gente olha para as circunstâncias da vida como o povo de Deus poderia olhar para o cativeiro babilônico. Nós também olhamos para algumas circunstâncias da nossa vida e podemos nos assustar, porque a nossa visão limitada nos faz concluir que é um fantasma, é algo horrível. Mas o Senhor vem nos lembrar: não temas, não é um fantasma, sou eu. Não é o mal que está governando o mundo, sou eu. Não foi o inimigo que trouxe esse cativeiro, sou eu. E eu tenho planos de bem e não de mal. Vocês podem enxergar um fantasma, mas é a minha providência de um Deus amoroso, justo e poderoso. E sobre a impulsividade? A gente falou até agora do medo de dar errado. Vamos falar sobre a impulsividade. Assim como o medo, nem toda impulsividade é ruim. O nosso cérebro foi programado para encontrar caminhos mais rápidos que solucionam o problema economizando energia. Na hora em que alguém está sufocando, é preciso que a gente haja impulsivamente, vá lá e socorra aquela pessoa. Se a gente for parar para ponderar, não sei o que, a outra pessoa vai acabar morrendo. Então, nem toda impulsividade é ruim. Na verdade, às vezes ela é necessária. Mas aí, a impulsividade na vida de algumas pessoas pode estar trazendo prejuízos significativos. E nesse caso, eu recomendo que você procure a ajuda de um profissional, porque existe também uma impulsividade que é patológica e precisa ser tratada. De qualquer modo, a impulsividade está relacionada à imprudência, ou seja, a ausência da virtude da prudência. E a prudência, numa perspectiva bíblica, é mais do que apenas evitar o perigo. É um aspecto da sabedoria que envolve discernimento, preparação e moderação. É uma virtude que leva o indivíduo a tomar decisões mais sábias e ter uma vida mais segura e mais bem-sucedida. Provérbios, capítulo 27, verso 12, diz assim: O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Vocês percebem que a impulsividade é o contrário do medo de dar errado, né? Enquanto no medo de dar errado, o indivíduo paralisa diante dos seus medos, que ele acredita que não, é melhor eu não correr o risco de dar errado, então eu não vou fazer nada. Por outro lado, o impulsivo, ele não pondera nada, ele vai lá e simplesmente faz. E aí ele sofre consequências muito negativas. Então, como saber se você está ponderando as possibilidades na medida certa? É simples. Toda vez que você estiver diante de uma decisão que você precisa tomar, você vai observar se você já considerou todas as consequências que podem ocorrer dessa decisão. E você vai fazer isso de forma honesta. Se você está considerando tudo que você tem ao seu favor, se você está considerando tudo que você tem contra, e se diante das possibilidades negativas, você está disposto a arcar com essas consequências, e se você tem como arcar com essas consequências no momento. É a mesma coisa se você vai fazer um investimento aí
em alguma empresa ou em algum lugar. Se esse investimento der errado e falir, você tem condições de arcar com essa falência? Ah, não tenho. Você está disposto a lidar com essa falência? Cara, não tô não. Então não vai. Não, Ana, eu tenho condições, eu estou disposta. Se falir, eu estou disposta a arcar com essa possibilidade. Ah, então vai, é sua responsabilidade. Essa é a dica para você saber se está ponderando adequadamente, nem ponderando demais e congelando, paralisando, e nem ponderando de menos e agindo impulsivamente. E os antídotos para esses obstáculos são, para a impulsividade, a virtude da prudência, como eu já falei aqui. Já para quem tem o obstáculo do medo de dar errado, a virtude que você precisa desenvolver é a virtude da esperança. E essa esperança deve estar posta em Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 1 ao 3, Jesus fala sobre a nossa maior esperança. Ele diz que o coração de vocês não se perturbem. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu teria avisado a vocês. E essa é a nossa maior esperança. É aí onde nós devemos pôr a nossa expectativa de felicidade, de realização, de satisfação. No fato de que somos filhos de Deus, que somos co-herdeiros em Cristo. Não perturbe o vosso coração, mas creiam em Deus. Tenham esperança em Deus. Tenham esperança em mim. Confiem na minha palavra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Olha, não avisei a vocês que eu vou preparar lugar e que eu vou voltar? Confiem no que eu estou falando. Que nós possamos conhecer as palavras de Deus ao nosso respeito e confiar nessas palavras. Se Ele diz que tem pensamentos de paz e não de mal, se Ele diz que é bom, que é justo e poderoso, que nós possamos confiar nessas palavras. E esse foi o nosso segundo encontro desse módulo. Deixem aqui abaixo seus comentários, como estão sendo esses encontros para vocês, dúvidas, ideias, eu vou ter o maior prazer em ler. Um cheiro e até a próxima!